Olá pessoal, começando mais um Ulisses Zero Freio, porque o que a gente tem que falar, a gente fala mesmo. Não precisa falar o nome. O que importa é a informação, é a história. E hoje eu queria começar conversando, contando para o pessoal uma coisa que meu pai ele falava muitas vezes, eu já ouvi ele falar muitas vezes. Meu pai é falecido desde 2001. Meu pai ele nunca foi uma régua a ser seguida por ninguém. Ele nunca foi uma pessoa que, nossa, que pessoa boa é o pai do Ulisses. Não. Mas uma das poucas coisas que ele falava, senão a única coisa que ele falava e eu concordava, era o seguinte. Eu vou contar uma história só para contextualizar. Meus avós eles faleceram muito cedo e aí eles deixaram como herança para a família uma casa imensa. E tinha essa casa e na parte de trás tinha um quintalzão que praticamente ninguém cuidava. Quer dizer, na realidade ninguém cuidava. O quintal era sempre muito cheio de mato, crescia um matagal, aquelas plantas, e aí acabava juntando rato. Aquilo era uma coisa que indignava meu pai, porque era de utilização de todo mundo e a família, né? Não dava muita atenção para o que tinha sido deixado de importante pelos meus avós, no caso para os meus tios. E aí meu pai ele fazia o seguinte, ele chamava o pessoal, vamos juntar o pessoal aqui um final de semana, a gente consegue fazer isso. A gente junta aqui, cada um com uma enxada, limpa uma parte, a gente consegue em um dia capinar o quintal. E aí meu pai marcava, o pessoal falava que ia, ninguém aparecia. Aí meu pai ficava revoltado, com toda razão. E aí ele chamava mais uma vez, conversava com o pessoal, um negócio que nem deveria se meter no meu ponto de vista, mas enfim. E o que ele começou a fazer? Aí a estratégia da coisa, quando a gente começa a ficar esperto, falava assim, vamos juntar o pessoal, vamos fazer uma feijoada? A gente compra cerveja, coloca no galão, vamos fazer uma feijoada aqui. E aí, sei lá, um cozido, um peixe, um churrasco. A galera se animava, não, vamos. Quando chegava todo mundo, estava a enxada lá separada, a comida já estava sendo providenciada, mas a galera sabia que tinha que arrumar o quintal para depois comer. Pois é. E aí eu fiquei refletindo esses dias sobre essas coisas, né, que a gente recebe desde pequeno que traz tanta importância na vida da gente. Meu pai ele precisava mentir para que a coisa acontecesse, porque as pessoas não ligavam simplesmente para o quintal. E ele se preocupava com a organização de tudo. E aí eu comecei a fazer um link em relação à minha vida, em relação à vida de todas as pessoas. Porque eu me lembrei também de um fato, de algo que me disseram uma certa vez, que a gente está na vida do outro não porque a gente precisa, mas porque a gente quer. E aí eu fiquei imaginando que às vezes a gente não precisa forçar determinadas coisas, a gente não precisa implorar, a gente não precisa nem falar determinadas coisas, porque é tudo aquilo que é óbvio, no meu ponto de vista, não há a menor necessidade de ser dito. Embora Patrícia Abelha, minha amiga, já tenha me dito várias vezes que não, que deve ser dito, porque nem sempre o outro tem capacidade de entender. Mas na minha cabeça o óbvio não precisava ser dito. Hoje em dia eu entendo que é necessário ser dito. Até mesmo para te livrar de uma futura culpa ou uma indicação de culpa
que você não tem. Ah, mas você nunca falou nada, você nunca conversou. Apesar de que existem pessoas que são impraticáveis para a gente conversar, para a gente falar qualquer coisa, porque por mais que a gente fale, a pessoa ela é fechada, ela não entende. Ah, eu sou assim, eu não mudo. Já falei isso, quem não para refletir, realmente não muda e não evolui, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, algumas outras coisas também vieram na minha cabeça. Algumas informações que me eram jogadas e eu não tive condição na época de entender em relação à pena. Eu acho pena uma palavra muito forte, uma palavra muito pesada, sentir pena de alguém. Em um determinado momento da minha vida, dentro desse ciclo de depressão, de morte e também de pulsão de morte. Para quem não sabe, pulsão de morte é aquele pensamento constante em se auto... Não posso falar a palavra, né? Eu sempre brincava, eu falava assim, que eu estava doido para a nave vir me buscar. E aí algumas vezes eu ouvia também que ninguém vai ter pena de você. Já era um prelúdio, já era uma informação chegando de que ninguém vai ter pena de você, mesmo se você estiver na merda, com tudo isso passando pela sua cabeça. A gente só permanece com o outro quando a gente quer, mesmo que o outro precise. Tem gente que pensa assim, eu venho de uma época onde eu vi minha mãe cuidar do meu pai doente, e minha mãe ao lado dele o tempo todo. E realmente quando tem que vai. Arruma um motivo ridículo, arruma qualquer tipo de motivo, qualquer tipo de... E vai, não tá nem aí, te larga mesmo, a verdade é essa. E agora eu vou fazer uma analogia aqui, eu vou contar uma história. Uma outra história. Eu tenho um amigo muito querido, um amigo que a terapia me trouxe. Na realidade não é terapia, é palhaçaria. É um processo sobre se transformar em palhaço de verdade, de nariz e tudo. Mas que para a gente chegar a esse ponto a gente precisa confrontar as nossas sombras. Eu fiz um amigo, um grande amigo, na palhaçaria. Eu não chamo de palhaçaria, eu chamo de processo terapêutico. E aí eu vou contar uma história agora, uma coisa que me veio à cabeça, de uma pessoa que está no alto de um prédio, no parapeito do prédio, pronto para se jogar. E próximo a essa pessoa, que está para cometer esse ato insano, tem uma outra, sentada quase ao lado, distraída, vendo o celular, rindo, se divertindo com as piadas do TikTok, com a vida dos famosos no Instagram, se divertindo, né? Conversando com um amigo, com um coleguinha, com um boy. Essa pessoa está bem próxima a essa que vai pular. Uns 4 metros. E a pessoa que está lá embaixo na rua, 10 andares abaixo, vê esse ato. Essa pessoa querendo se jogar. E aí ela alerta aquela pessoa que está do lado, fulano vai se jogar,
Fulano vai tentar. E essa pessoa que está no celular permanece no celular. E a cena da analogia. A pessoa que iria cometer o ato insano seria eu. A pessoa que avisou é o meu amigo, o Rafael. A outra que fingiu não ouvir, ou melhor, ouviu, mas não mexeu um dedo, nem olhou para trás para ver se realmente era verdade. Essa eu prefiro nem falar o nome. Eu nem nunca vou falar o nome. Porque a gente fala a verdade. A gente fala a verdade. Tem determinados nomes que já estão impregnados de mentira. Pelas palavras, pelos gestos, por tudo que fez. E por tudo que continua fazendo. Então, meu grande agradecimento ao Rafael, amigo de palhaçaria. Agradecimento também à mestra, à professora Lígia Caboclo. Ela me despertou para várias coisas. Dentro do processo terapêutico, ela me trouxe à vida. E uma das coisas que eu entendi é que o processo de rejeição e de abandono é uma coisa extremamente natural. E quanto mais você passar por esse processo de rejeição e de abandono, eu até convido, eu me proponho até isso às vezes, a passar por processos de rejeição. Quanto mais rejeitado você for, com o tempo menos você vai sentir o processo. Menos isso vai te doer. Logo, isso vai te habilitar, vai te proteger, isso a nível de cabeça, psicológico, a simplesmente não sofrer mais. Esperar tudo que é possível e imaginável do outro. Porque a gente erra também, mas existem falhas que são inadmissíveis. Não só a Lígia, o agradecimento, não só a Rafael, mas a Cris também, a todo mundo que faz parte desse processo tão intenso e tão louco e tão engraçado ao mesmo tempo, que faz com que você comece a observar o outro, você comece a criar protocolos, você começa realmente a se blindar. E aí você chega ao ponto de estar tão blindado que você já tem a capacidade de perceber pelo gesto, pela forma que a pessoa fala, o que está intrínseco, o que está escondido no que é dito, mas que serve como alerta para você. É uma pena eu não ter conhecido essas pessoas antes, é uma pena eu não ter feito esse processo antes, porque talvez esse processo ele me ajudaria a identificar coisas que eu não identifiquei. Inclusive identificar pessoas que pareciam estar tanto do meu lado, dormiam na minha casa, me abraçavam no rolê,
me impulsionavam, me falavam, não, faz mestrado, você é uma pessoa muito inteligente. Eu só estudo só. Mas foram as primeiras pessoas a meterem o pé quando eu me vi sozinho. Mas tudo é um processo. E só cabe a você correr atrás do seu prejuízo, porque ninguém vai ter pena de você. Essa é a verdade. Você tem que sair, você tem que fazer a sua rede de apoio, você tem que buscar. E nem aquela pessoa que você considera tanto sua amiga, que passa de repente pelo mesmo processo que você, tem um quadro depressivo, nem essa pessoa, quando você grita por ela, ela te ajuda. Ela está do lado da bagunça, com quem está bebendo, com quem está zoando. Nem se você ajudar essa pessoa a carregar a mudança nas costas, quando você precisar, ela não vai a seu socorro. Mas no dia que você pede o socorro, ela estava se divertindo na praia com a galera, rindo, conversando. Só depois que você olha para trás, você entende o processo, você vê quem está do seu lado. Aquela história de que ninguém solta a mão, eu estou com você até o final, isso não é para todo mundo, não. Isso são para aquelas pessoas que têm comprometimento, pessoas que têm alma. E aí dentro desse turbilhão que às vezes que fica a minha cabeça, que é um processo de cura, eu paro e eu fico olhando para a minha trajetória. Minha trajetória como filho, minha trajetória como estudante, minha história como amigo, de quem foi amigo e de quem não foi. Fico olhando para a minha trajetória como profissional da área de enfermagem, terapia intensiva, minha dedicação a outras coisas que eu estudei, outras graduações, agora a minha terceira, psicanálise. E aí eu paro e eu me dou conta o quão foda eu sou. Mas eu não conseguiria, talvez, ter chegado aqui se não fosse por essas pessoas que estiveram ao meu lado quando eu precisei. De dezembro para cá, a gente está no meio do ano. Dezembro não, janeiro, 17 de janeiro, se eu não me engano. Mas obviamente também que eu não posso tirar os louros daqueles que me abandonaram, daqueles que foram embora, daqueles que estão levando uma vida leve. Good vibe, né? Até quando? Good vibe. E aí eu paro para refletir também sobre várias coisas que enquanto você está bem, você está rindo, você está brincando, você está levantando o copo, está todo mundo do teu lado. Quando tu cai, todo mundo foge. Não estou dizendo que os meus amigos eles não levantam um copo, não. A gente levanta um copo pesado, quarta-feira. E às vezes a gente levanta também outros dias. Mas eles estiveram e estão do meu lado. E eles sabem, no primeiro módulo, porque a palhaçaria ela é formada por módulos. Eles sabem o quanto eu chorei em cada aula. Enquanto eu me quebrava em cada aula, em cada processo.
E agora o olho ele dá uma lacrimejada, não é de tristeza não, a tristeza ela passou. A lacrimejada que dá é de agradecimento por ter encontrado eles, por eles terem estado no meu processo, embora me conhecendo tão pouco, e por gostarem tanto de mim, rirem tanto comigo, porque a gente ri muito. A gente briga muito também, né? Mas a gente briga tudo na base da brincadeira. E principalmente também orgulho do que eu sou. Orgulho do que eu me transformei. Eu agradeço em especial a Rafael por não ter tido condição de subir os 10 andares do prédio para me salvar, mas ter se importado comigo, me conhecendo tão pouco. E se importa muito. Nós somos amigos, como eu sou amigo da Cris, como eu sou amigo do Rafael de Niterói. Também quero agradecer ao Alexandre. Não é Alexandre Ruivo, psicólogo, não. É o Alexandre novo. Ele entrou na turma, eu encontrei com ele, a gente encontrou com ele na sexta-feira, eu e a Cris, e ele me deu uns toques sobre o vídeo, e eu dei uma reformulada em relação a algumas coisas. Então o que eu queria trazer para vocês hoje é isso. Que a gente precisa escolher as pessoas que estão do lado da gente, ou melhor, que a gente precisa perceber as pessoas que estão do nosso lado. Pena que nem sempre a gente tem maturidade para isso. Porque os sinais eles são evidentes. Ninguém consegue ser aquilo que não é durante muito tempo. Minha amiga Aline Souza, enfermeira, trabalhou comigo há muitos anos nos plantões da vida. Ela sempre me falava isso, ela tem razão. Mas faz parte do processo. O processo é isso. Você amadurece, você passa por essa vida e você vai se quebrando e você vai se remendando, e às vezes tem um que vem e te ajuda a colar um pedaço e te ajuda a levantar, e quando você olha para trás tem uma galera que está, ó, muitas das vezes só olhando, muitas das vezes rindo, e tem outros que simplesmente fogem literalmente. É isso. Por hoje é só. Uma semana que terminou foi uma semana muito boa, de muito trabalho. E uma semana também que vai ser com muito trabalho, com muitos processos, estudo, dedicação, cuidar da casa, cuidar dos cães. E aproveitar tudo que tem por aí, encontrar satisfação nas pequenas coisas. Então é isso, gente. Hoje é domingo, dia 30 de junho. 30 de junho. Meio do ano. 30 de junho. Boa semana para todo mundo. Eu tento gravar meus vídeos no domingo. E a gente se vê semana que vem. Quem gostou do vídeo e achar que conhece alguém ou que tem alguém que precise de alguma forma ouvir, passe adiante. Já falei que meu objetivo não é monetizar nem eu virar um grande youtuber. E quem ouviu, quem fuçou, quem não gostou, foda-se também. É isso. A gente fala a verdade. Mentirinha a gente esconde, para todo mundo achar que a gente é anjo.
Eu não estou aqui para dar minha cara a tapa, para falar mesmo. E se precisar, eu não uso a tela para falar não, eu falo na cara. Boa semana para todo mundo, um grande beijo a todos os meus amigos aí, e a gente se vê. Bye.